Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, Deus te abençoe nesse dia. Eu quero ministrar a palavra de Deus com você, dizendo para você que é hora de reconstruir. Bispo, como assim? Reconstruir o quê? Reconstruir, às vezes, os planos de Deus para a nossa vida, reconstruir as nossas mentes, o nosso coração, a nossa vida, o nosso pensamento diante do altar de Deus. Eu quero ministrar para você no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 20, onde diz assim a palavra: pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele o amém, e anunciamos por nós para a glória de Deus. O que Deus está dizendo aqui nessa palavra simples e objetiva? Deus, quando ele falou ao meu respeito, falou ao seu respeito, ele tinha, aleluias, uma direção profética para mim e para você. E às vezes nós questionamos a Deus o porquê que nós não recebemos, o porquê que nós não atribuímos aquilo que Deus tem sobre nós. A Bíblia diz que Deus, quando ele chamou nós, ele já disse o sim, ou seja, não teve o não. Deus chamou a mim, chamou a você para trazer a excelência dele sobre nós. E quando ele disse o sim para nós, amado, é por meio de Cristo, é por meio da palavra, é por meio daquilo que Deus determinou. Então Deus tinha um plano para mim e tinha um plano para você. Tinha não, tem. E aí é que nós precisamos entender. O problema é que quando nós começamos a reavaliar a nossa vida, nós reavaliamos aquilo que nós perdemos, os momentos que nós passamos, temos que analisar os lugares onde entramos e erramos, porque nós erramos. Eu costumo dizer que nós precisamos, não é acertar em tudo, mas pelo menos errar menos naquilo que nós estamos fazendo. Sabe, porque nós habitamos num tabernáculo de carne. Quando nós habitamos um tabernáculo de carne, muitas das vezes nós erramos muito, né? Achamos que não tem problema, achamos que as coisas não vão acontecer, mas preste bem atenção. Deus, ele fala através da sua palavra, amado, que ele foi feito para nós, pois quantas foram feitas as promessas. Deus tem promessas para nós. Então, às vezes é necessário nós entendermos o propósito de Deus, guardar algo no nosso coração todas as vezes que Deus fala conosco no profético. E aquilo, quando Deus fala conosco no profético, ele traz a excelência dele, manifestando o profético em nós. O que é um profético? O que é Deus falando conosco através do profético? Quando Deus fala através de uma visão, através de um sonho, através de uma direção, ele está dizendo para mim e para você que ele vai completar. Não quer dizer que está pronto, não. Não quer dizer que as coisas já aconteceram, não. Deus está dizendo profeticamente ao meu coração e ao seu coração que tudo vai ser preparado por ele. Aquilo que Deus está falando, ele está falando de um tempo e de uma coisa que vai acontecer. O profético de Deus é isso para mim e para você. Quando Deus ele está usando a minha vida, ou usando a sua vida, ou trazendo um sonho, ou trazendo uma revelação profética ao teu coração, ele está dizendo para você que ele vai completar algo na tua vida. Talvez ainda não aconteceu aquilo que Deus tem falado para você, mas existe o profético de Deus. Deus fala de um tempo que ainda nós não vivemos, mas que existe. Existe aonde, bispo? No reino espiritual. E quando Deus está trazendo o profético, amado, isso significa que é uma antecipação daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ou seja, se Deus te colocou um projeto no teu coração, vai acontecer o projeto. Se Deus colocou algo no teu coração que a tua família vai ser resgatada por Deus, Deus vai mover os céus e a terra e vai trazer isso como excelência. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Várias vezes, amado, quando Deus fala comigo, às vezes no primeiro momento parece loucura aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus não é. Por quê? Porque aquilo que não está materializado, não está no mundo carnal, Deus promove para que aconteça no mundo carnal. Por quê, amado? Porque tudo começa no espiritual. E quando eu e você buscamos em Deus, Deus traz a excelência. Lá no capítulo, em 2 Coríntios capítulo 1, na sequência, ele diz assim, olha, no verso 21, ora, Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com a sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações.
como garantia do que está por vir. Ou seja, quando ele colocou o Espírito dele sobre nós, amado, ele estava dizendo assim, ó, eu te dou uma garantia, eu garanto a vitória, eu garanto o profético, vai acontecer. Então, amado, não cabe a nós questionarmos a maneira que Deus vai fazer, não cabe a questionarmos aquilo que Deus vai, de que maneira vai acontecer. Senhor, esse sonho para mim é muito grande. Não, amado, Deus sonha com você, Deus traz a excelência sobre você, e é por isso que ele colocou sobre você o Espírito Santo de Deus. Às vezes, aos olhos das pessoas que não ouviram Deus falar, parece ser loucura, é verdade. Quando Deus fala com você, você fala assim, eu vou compartilhar com fulano, eu vou compartilhar com Beltrano, de repente Deus vai falar comigo. Não, preste atenção, às vezes as pessoas não estão aptas a ouvir o que Deus vai fazer na tua vida. Às vezes é necessário você entender o propósito dele para você, e às vezes guardar isso com você e buscar isso em Deus, para que Deus se revele a você e se manifeste em você. No verso 23 ele diz assim, ó, invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los, que não voltei a Corinto. No verso 24, não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permaneçam firmes. O apóstolo Paulo, ele está falando o seguinte, olha, permaneça firme na fé, não é por imposição de pessoas, você não tem que ser imposta por pessoas, você tem que ser imposta pelo Espírito de Deus, por aquilo que Deus vai falar com você no profético. O que eu quero dizer para você, amor, mova-se na direção espiritual que Deus tem te dado, mova-se não por uma sensação, eu tô sentindo, porque tem gente que tá dançando, aleluia, está errando, tá falhando por causa de sensações. Eu senti no coração. Você já percebeu que tem pessoas que falam assim, eu senti no coração de abençoar fulano, eu senti no coração de abençoar Beltrano, só que quando vai abençoar, fica trazendo pessoas para abençoar, não fica trazendo o profético. Se Deus falou com você, é para você ir lá e abençoar e acabou. Ouça a voz de Deus. Deus falou comigo para que eu atravesse o Rio Jordão. Então vá você atravessar o Rio Jordão, não queira levar pessoas com você, amado. É Deus que está falando com você, então se é Deus que vai mover o teu coração, é Ele que vai provocar em você a situação necessária para que você vença todas as batalhas. Eu vou ser um grande empresário, você vai carregar alguém? Não, se é com você que Deus está falando, preste bem atenção, a sensação às vezes atrapalha aquilo que Deus tem sobre você. Então pessoas estão sentindo mais sensação e estão se frustrando no meio do caminho. Então preste bem atenção, Deus é Deus e Ele conhece a profundidade do coração e sabe muito bem aquilo que você almeja e deseja. Por isso, diante do teu coração hoje, você tem que buscar em Deus. Não sinta uma sensação, mas sinta o Espírito de Deus. Não sinta o desejo, não, sinta a alegria na alma, porque quando você está alegre na alma, mas ninguém pode derrubar você, podem tentar, pode falar de você, pode questionar a tua vida, maior é Deus, maior é aquele que cuida de você, maior é aquele que tem um propósito. Eu vou voltar a ler para você no verso 20, aleluia, para você entender, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso, por meio dele, o amém, aleluia. Então ele já deu o amém para você. Se Deus já te deu a direção, Deus já te deu a visão, pode ter certeza que você vai vencer essas batalhas. Você não vai passar, aleluias, oculto aos olhos de Deus. Pelo contrário, amado, já tem a promessa, já foi determinado, e profeticamente, talvez você não viu nos seus olhos, porque a Bíblia diz que não chegou aos seus olhos nem ao teu coração aquilo que Deus tem preparado para você. Então preste bem atenção, não fique olhando para as lutas, para as dificuldades. Olhe para Deus, que Ele tem a solução para você. Olhe para Deus, que Ele vai te dar a diretriz espiritual. E não adianta você querer compartilhar com pessoas que não têm ouvido a mesma voz com o Espírito de Deus. Não adianta você querer compartilhar com pessoas que não vai agregar em nada na tua vida. Pelo contrário, amado, busca em Deus, sabe? E a Bíblia diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala em secreto com Deus, porque em secreto Deus vai te responder. É isso que nós temos que fazer. Vamos parar de questionar, vamos parar de reclamar e vamos buscar em Deus aquilo que Deus determinou. Amém, meu querido? Deus te abençoe nesse dia. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, no nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém, meu irmão? Deus te abençoe nesse dia. Se você gostou, deixa o seu joinha aí. Se você não segue ainda no YouTube, põe lá. Faça a sua inscrição, coloque lá o sininho para que você possa receber todas as vezes as mensagens que nós postarmos aqui. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, amado. Compartilhe essa mensagem, nos ajude a propagar o evangelho, compartilhe com pessoas, porque às vezes na nossa mente nós achamos que as pessoas não precisam ouvir, né? Ah não, Deus só falou comigo. Não, amado. Às vezes tem pessoas que estão do teu lado que precisam ouvir uma mensagem. Então pega o teu WhatsApp aí, pegue todas as redes sociais que você tem, compartilha aí, nos ajuda a propagar o evangelho e o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida e da tua vida também, no nome de Jesus. Deus te abençoe, sucesso nesse dia.